E aí galera, eu sou a professora Jenny, sou professora de Química e hoje eu vim trazer uma aula sobre tabela periódica para vocês. Extremamente importante no estudo da Química, tá, gente? Mas antes de mais nada, né, peço para vocês para deixar aquele like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Vamos entender o que quer dizer tabela periódica, né? Se vocês pensarem lá, o que quer dizer a palavra periódico? Periódico quer dizer que se repete, né? Então a tabela periódica ela foi organizada de maneiras que as propriedades se repetem. Tranquilo até aí? Bom, a tabela ela tem uma organização entre períodos e famílias. Qual é a diferença? Períodos nós vamos ler na horizontal. Para quem não lembra o que é horizontal, deitadinho, tá, gurizada? Horizontal. Cada linha na nossa leitura, tá, vai representar quantas camadas tem aquele elemento na hora da distribuição eletrônica. Lembram lá da distribuição? Se vocês analisarem na tabela, nós temos ao total 7 linhas, tá? Então, se o elemento estiver no segundo período, ele tem 2 camadas. Quais vão ser as camadas? K e L. Não lembra quais são as camadas? Vamos lá. K, L, M, N, O, P, Q. Feito? Vamos adiante. Família, gente. Família, a leitura é feita na vertical, em pezinha. Família também pode ser chamada de grupos. Se vocês analisarem na tabela de vocês, peguem uma tabela, dá uma olhada na tua tabela e acompanha junto comigo. Temos ao total 18 famílias. Tranquilo? E o que essa numeração de família vai me indicar? Ela me indica o número de elétrons na camada de valência. O que é a última camada mesmo? A camada de valência é a última camada, lembraram? Então nós temos o seguinte, primeira família, 1 elétron na camada de valência, segunda família, 2 elétrons. Quando eu chego lá na família 15, por exemplo, só vale o segundo número. Então família 15 tem 5 elétrons na camada de valência. Vocês devem estar pensando assim, tá aí a família 3, aquele bloco ali do meio. Gurizada, para o bloco do meio, essa regra não tá valendo. Vamos dar uma olhada num exemplo, então? Olha aí na tabela periódica de vocês o lítio. Repara lá o número atômico dele, 3, né? Isso quer dizer que ele tem ao total 3 elétrons. Entendem? Se vocês separarem, o lítio, ele está no segundo período, o que me indica que ele tem 2 camadas. Olha aqui a representação, 2 camadas, a camada K e a L. Nós sabemos que a camada K suporta 2 elétrons, olha lá, 1, 2. Mas como o lítio tem ao total 3 elétrons, o terceiro elétron vem para a segunda camada. Ou seja, o lítio tem, na última camada dele, que é a camada de valência, 1 elétron. E vocês não precisam fazer tudo isso para verificar isso, basta verificar a família. O lítio está na primeira família, não tá, gente? Então ele tem 1 elétron na camada de valência e ele tem ao total 2 camadas, sem que vocês tenham que ficar fazendo toda a distribuição eletrônica para ter essa ideia. Tranquilo até aí, gente? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Bom, cada família pode ter um nome específico, ou não. Algumas famílias podem ser chamadas somente pelo número, tudo bem, gente? Primeira família, nós chamamos elas de alcalinos. Segunda família, alcalinos terrosos. Família 16, calcogênios. 17, halogênios e 18, gases nobres. Tá, Sora, e as outras famílias? Não tem nomes específicos, mas vocês podem chamar pelo nome do primeiro elemento da família. Por exemplo, pega aí a tua tabela e dá uma olhada. Família 14, quem é o primeiro elemento? Olhou aí? Carbono, né, gente? Então, o carbono é o primeiro elemento da família, vocês podem chamar a família 14 como família do carbono. Tranquilo? Não sei vocês, mas eu sempre considerei que calcogênios e halogênios eram nomes muito parecidos. Então eu tenho uma manha para vocês. Pensa comigo, C vem antes de H, não vem? 16 vem antes de 17, ou seja, família 16 com o C, calcogênios. Família 17 com o H, halogênios. Não vai me errar isso, né, gente? Porque não é difícil, pega essa manha e não erra. Hoje eu vou chamar a atenção de vocês para um cara específico, o hidrogênio. O hidrogênio, ele é uma exceção em vários sentidos. Como assim? Repara na próxima imagem. Nós temos aqui uma tabela periódica, o hidrogênio está posicionado aqui na primeira família, né? Ou seja, ele tem 1 elétron na camada de valência. Sim, verdade, ele tem 1 elétron na camada de valência. Porém, reparem nessa escadinha. Conseguem perceber essa escadinha, pessoal? Daqui para baixo, todos são metais.
Por que o hidrogênio está aqui? Pode ver que ele está com uma coloração diferente na legenda. Apesar dele estar posicionado aqui, ele não é um metal, ele é um ametal. Mas por ter um elétron na camada de valência, ele foi posicionado aqui. Quem ficar para cima da escadinha são os ametais. Tranquilo para vocês? Eu não vou lembrar disso. Então pensa comigo o seguinte, percebe que a escadinha começa no alumínio? Olha lá, a escadinha começa no alumínio, gente. Latinha de refrigerante não é feita de alumínio? E alumínio não é metal? Então todo mundo que tiver a partir do alumínio para cá vai ser metal também. Vê se não esquece disso, né? Porque não é tão difícil. Vamos lá, como é que se lê uma tabela periódica? Tem 2 números, correto? Um número é que a gente chama de número atômico e o outro a massa atômica. Como é que eu vou identificar isso na tabela? O número atômico é aquele que segue a ordem da posição. Pega a tua tabela e olha aí, vai seguir uma sequência, 1, 2, 3, 4, isso é um número atômico. E o número de massa é o outro número, o maior número. Por que ele é o maior número? Tu não lembra por que ele é o maior número? Acompanha na próxima tela então. A massa ela é sempre a soma de 2 coisas, de prótons mais nêutrons. Se ela é a soma de 2 coisas, vai ter que ser um número maior. Olha lá, número maior. Tranquilo? Símbolo, gurizada. O símbolo, ele é representado por uma letra maiúscula. Toda vez que eu tiver uma letra maiúscula, eu tenho um elemento químico. Se esse elemento químico tiver 2 letras, é obrigatório que a primeira seja maiúscula e a segunda minúscula, para indicar que é o mesmo elemento químico. Se for 2 elementos químicos, são 2 letras maiúsculas. Pensa no sódio. Sódio, a simbologia dele é N maiúsculo e A minúsculo. Mas é um elemento químico, uma letra maiúscula e um minúsculo. Tranquilo, gente? Então a aula de hoje era mais para vocês darem uma revisada nessa parte do conteúdo de tabela periódica. É importante saber localizar a família, saber divisão de metais, ametais, tá? Para poder seguir adiante no estudo da química, tá? Peço para vocês aí que nos sigam lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa a sugestão de próximos vídeos, dúvidas de vocês que nós vamos respondendo na medida do possível e até a próxima.